Na tua visão, como é que a gente pode amadurecer as relações em tempos de tanta polarização? O amadurecimento nesses tempos de tanta divergência e polaridade vão acontecer nos microambientes, né? E olha então como as nossas relações se tornam importantes, e aí olhando do lado executivo, como as organizações e como a cultura da organização bem trabalhada vira pivô de transformação, né? Primeiro ponto fundamental aqui é entender que nós não estamos mais em tempo de convencer, nós estamos em tempo de convergir, né? Essa é uma mudança de mindset enorme. Eu não preciso ganhar, né? Eu não preciso ganhar essa discussão. Eu não preciso sair daqui dessa nossa conversa hoje de 1 hora e pouco ganhando, né? O que eu ganho é o nosso bate-papo, é aquilo que você me ensina e que eu, de certa forma, posso contribuir com você. Então, acho que essa é uma mudança importante, olhando para o futuro das relações e, por consequência, das organizações. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do meu podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, host desse podcast e também sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. O meu convidado de hoje é uma pessoa que eu ouvi recentemente fazendo uma fala que me impactou muito, que me motivou imediatamente para que ele estivesse aqui hoje com a gente, Marcos Batistucci, vice-presidente de Pessoas e Cultura da Randon Corp. Batistucci, seja muito bem-vindo ao Conversas com Propósito. André, que prazer estar aqui, assim, que felicidade, né? Estava olhando, né, todos os teus episódios e fiquei refletindo, assim, quantas pessoas bacanas que, de certa forma, se conectam comigo, com a minha história, passaram contigo aqui, né? Eu vou citar duas. Alguns colegas, né? A Mariane do Starbucks, a Gabriela da Malve, mas em específico o Miguel, né? Do Grupo Boticário, com quem eu guardo um carinho especial. Trabalhei 12 anos lá e tive a oportunidade de trabalhar de perto, né? O Miguel era ativo ainda como executivo do grupo. A professora Maria Tereza, né? Que a gente divide sala muitas vezes na FGV, nos cursos de C-Level, e mais ainda, ela... Maria José, né? Perdão, Maria a José Tonelli, Isso. E ela foi minha professora revisora da minha banca de doutorado. Então, olha só, a vida, né? A gente está falando de propósito, né? Como a intencionalidade vai conectando, vai convergindo. Então, para mim é um prazer estar aqui, de verdade, assim, né? Fico honrado e lisonjeado de poder dividir um pouquinho da minha história e fico aqui preocupado em conseguir trazer com responsabilidade para quem nos escuta um pouquinho, né, dessa história toda. Mas estou muito feliz. Te agradeço pelo convite. Que legal. É um prazer estar aqui de verdade. Muito bom, meu caro. Eu vou fazer uma breve introdução tua e a gente já vai engatar na conversa. Com certeza. Bom, atualmente, o Marcos atua como CHRO da Randon Corp, liderando as frentes de pessoas e cultura, marca e reputação, relações trabalhistas e sindicais e ESG da companhia. A Randon Corp é uma multinacional brasileira que atua em 5 verticais de negócios: autopeças, controle de movimentos, montadora, soluções financeiras e serviços, tecnologia avançada e estratégias digitais. Conta com mais de 17 mil colaboradores, 33 plantas industriais e produtos presentes em mais de 125 países. Graduado em Engenharia Química pela FEI, Batistucci possui mestrado em Tecnologia e Desenvolvimento pela UTF-PR e doutorado em Administração de Empresas com foco em Cultura e Engajamento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de MBA em Recursos Humanos e pós-graduação em Educação Corporativa pela FIA. Ele iniciou sua carreira na Union Carbide, hoje Dow Química, na área de saúde e segurança. Posteriormente, passou pela Bunge, depois, na sequência, Grupo Boticário, onde ele acabou de mencionar, né? Onde, então, ele migrou para a área de recursos humanos. Posteriormente, atuou na Owens Illinois Americas por quase 9 anos e meio, de onde saiu a convite da Randon Corp para assumir a área de pessoas e cultura. Marcos é casado com a Fernanda há 23 anos, se descreve como um paulista com filhos curitibanos, Pedro, de 18, e Rafa, de 14, bem como alguém que adotou a Serra Gaúcha como lar, que afinal
a sede da Randon Corp é em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Muito bem, meu caro, vamos lá. Eu começo todos os meus episódios pedindo para os meus entrevistados trazerem um momento, um trecho da sua história que tenha sido marcante, que de alguma forma ajudou a definir quem eles são hoje. Qual seria esse momento que você poderia trazer para a gente? André, você sabe que é, algumas pessoas conhecem essa parte da minha história, quem está às vezes muito perto comigo, né? Aos 11 anos eu perco meu pai de maneira muito repentina, inesperadamente, assim, vou dormir, ele estava vivo, eu acordei, ele estava morto, né? Puxa, Teve um, não, teve um acidente? derrame dormindo, né? Uma situação de vida complexa, e aí a vida do avesso, né? Então, você imagina, Quantos anos ele tinha, ele Marcos? tinha 51 anos, né? Nossa. Exatamente a minha idade hoje, então para mim é emblemático, né, tomo conta para não transferir essa carga emocional para os meus filhos, mas hoje eu vivo, né, a vida de pai com os meus filhos que eu não pude ter com o meu pai, né, então isso tem um Uhum. reflexo importante e de gratidão, né, por chegar saudável nesse momento da vida e poder viver a vida de pai, né. Mas, É. aonde é que essa história para em pé, né? Por incri assim, eu sei que a gente se conhece já há um tempo, né, eu não pareço um cara tímido, mas eu era um cara tímido, moleque tímido, muito, recolhido, né, que acabava tendo um certo medo da vida, normal, eu acho que até, né, nessa época da vida de moleque e tal, de piá, né, ou de guri, agora dependendo, adaptando à Aham. cultura regional, né. Aham. Só que a vida escancarou a porta pra mim, né, falou: "Cara, acabou a conversa, né, vai para o jogo, né". Vai para o jogo, vai para o ataque, não tem goleiro, sai na chuva, não tem guarda-chuva, né. E isso virou realmente minha vida do avesso e eu tive que, eh, a vida muda um pouco de jogo, minha mãe já trabalhava, mas teve que encarar alguns turnos a mais, né, para poder Você tem não, irmãos? não ter irmãos. Minha mãe Filho perde, único? na gravidez, um irmão que eu teria, né. Deus não sabe por que faz as coisas, mas seria complexo, porque naquele momento, a gente ainda teria que cuidar também de alguém mais novo, né, então fomos eu e ela meio que contra o mundo, né, e Aham. e eu vou para o jogo, né, tanto é que com 14 anos eu tenho meu primeiro emprego, né, então, de tanto acompanhar minha mãe às vezes nos intervalos para não ter muito ficar sozinho, minha mãe trabalhava com publicidade e um dos clientes que era de informática da minha mãe olha para mim e fala: "Você não quer trabalhar com a gente?" "Ah, mas não sei fazer nada, né." Falei: "Cara, vem trabalhar aqui." E eu comecei descascando e soldando cabo para montar cabo de impressora, de monitor e tal, que, né, já naquela época eu já sofri o efeito da China, porque a China, atravessou Uhum. isso, né, e a gente nunca mais montei computador 386, 486, imagina, os mais velhos que estão nos escutando aqui sabem do que eu estou falando e tal. E Aham. fui lançado dentro desse grupo, né, que era pequeno e tal, a vender informática nas antigas Brasoft, que eram as, feiras de informática do AMB. Então eu virei vendedor, imagina, característica de vendedor, indo para o balcão, vendendo, né, fazendo, itens por boleto, boleto médio e tal. Então, esse para mim foi um momento muito difícil, né, te conto que, não é simples você ter uma saudade absoluta do pai ao longo da vida, e você tem hoje ainda, né, e tal, né, por diversos fatores. Primeiro beijo, a primeira quando você entra na faculdade, quando você arruma o primeiro emprego, quando você dá a tua primeira volta de carro, anyway, né. É. Mas, essa foi uma reviravolta que me transformou, né. Te digo que muito do repertório que a vida me trouxe, né, que eu ganhei na vida, foi porque, assim, o técnico olhou pra mim e falou: "Cara, olha, só tem você, vai lá chutar, né, vai chutar no gol Aham. e se descobre, né." Então agora ou nunca, né. Então isso foi muito interessante na minha vida e eu guardo eh, com muita dor, obviamente, mas com muito carinho. Acho que foi uma lição de vida pra mim, Claro. né.
Muito obrigado por compartilhar, eu não tinha ideia dessa história, e eu entendo que isso tenha forjado na tua personalidade algumas características, e eu vou dar algumas delas que eu imagino que sejam, mas eu queria a tua Claro. confirmação. A primeira delas é o protagonismo, né? A autonomia, no sentido de eu tenho que me forjar. E o segundo, talvez, uma certa introversão, né? Um cuidado com aquilo que é o íntimo. E o terceiro, eventualmente, o tema da proteção aos seus, que começou provavelmente com sua mãe. Fala um pouco mais sobre isso, se eu estou na linha certa ou se não, e o que você entende que foi forjado em você com essa perda tão prematura do seu pai aos 11 anos. Eu acho que você acertou uma boa parte, assim, né. Primeiro, essa questão do protagonismo não resta dúvida, né. A vida, e aí a gente pode ir falando ao longo do nosso bate-papo, né, a vida foi me ensinando que a gente não se encontra, a gente vai se construindo dia a dia, né. Isso é uma coisa muito Aham. curiosa, a gente está sempre procurando alguma coisa, né, mas eu sei que, parece muito clichê, mas, não é sobre a chegada, é sobre a jornada, né. Isso, é isso aí. E eu tenho a corrida como hábito e a maratona também me ensinou isso, né. É mais divertido quilômetro a quilômetro do que a última chegada, né. Então, isso a É. isso vem um pouco do protagonismo, mas na largada, lá no começo, né, essa história não estava tão bem moldada, né, você vai meio no teste e erro, né, teste e erro e tal, né. Então, acho que a primeira fa parte é essa, você acertou na mosca, protagonismo. Cara, você não tem nem não vai surgir um herói debaixo da terra que vai te salvar, né, não vai ter ninguém que vai estar, cuidando de ti se não for primeiro você mesmo, né. E de novo, Uhum. eh, isso é individualidade, não é individualismo, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter, e que na sociedade moderna eu acho que isso está indo para um lugar perigoso, né, porque assim, a gente tem que respeitar o individualismo, né, seja qualquer que seja, né, da diversidade posta que a gente tanto discute da sociedade, quanto dos gostos, né, pessoais. Mas isso não Eu é penso, desculpe te interromper, eu penso, por exemplo, na distinção, num paralelo entre solitude e solidão, perfeito, perfeito, né. né? Eu acho que aprender a viver contigo, que aí eu acho que quando você fala um pouco da introspecção, eu tô longe de ter uma característica introspectiva, né, eu acho que eu construo minha energia com o outro, né, isso que a gente está fazendo aqui para mim é a melhor coisa que eu posso fazer no dia a dia, é construir com alguém, né. Então Mas e os teus temas íntimos? então, você sabe que eu sou cuidadoso sim, mas eu aprendi também reconhecer um pouco dos meus sentimentos, né, e naqueles que eu crio confiança, aí eu tenho tranquilidade em debater, em discutir, porque a vida é a gente discutiu isso, né, você me escutou aquele dia, né, o fogo só nasce do atrito, né, gente, então assim, Aham, o legal é o ponto e contraponto, né, porque relação certo. morna, trabalho morno, vida morna não tem graça, né, tem que pegar um pouquinho de fogo. Aham. Então, ter o contraponto do outro, ter o lado, ter a oposição, ela é bem-vinda, né. Então, eu compartilho sim meus sentimentos, né, tomo cuidado eventualmente, porque numa sociedade hoje onde as narrativas estão tão impostas, né, é importante também a gente se cuidar, né, eu acho que isso é fundamental. De novo, a individualidade é importante, o individualismo é complicado, né, então a gente tem que tomar cuidado com esse Uhum. contraponto. Saber curtir você mesmo, né, que é o que você está falando, é importante, mas a solidão é um negócio complexo. A gente é Uhum. uma espécie que vive em grupo e que se constrói em grupo, né. Esse é o ponto. Então, Uhum. sem dúvida, e eu acho que, eh, uma coisa que a vida foi me ensinando, que eu acho que é importante, é se cerque de gente com boa intenção, né. Hum. Essa energia produz coisa boa, sabe, André, assim,
claro, né, 51 hoje, estava falando agora há pouco com você, né, putz, eu não tenho mais tempo para foi Mário de Andrade escreveu o poema, eh, vou me lembrar aqui, ele falava assim, que ele ganhou uma cesta de amoras, né, e que no começo ele comia aquelas amoras inconscientemente, né, sem se dar conta muito disso, e com o tempo ele foi percebendo que as amoras ou as cerejas, não importa, começaram a ficar escassas e ele comia até o caroço, né. É um pouco sobre isso, É. né, então, a coisa que eu mais tenho de valores é o tempo, então, preciso de relações intencionais, preciso de conversas com propósito, né, preciso me alimentar e alimentar o outro de coisa boa, né, É. porque Uhum. eu não tenho muito tempo para investir, eu acho que isso a vida foi me ensinando, e lá com a perda, né, valorizar esses momentos, sabe. Eu fui aquele cara Uhum. que fui em todos os dias das mães da escola contra todos os argumentos possíveis. "Não, esse você não pode vir", "Que não posso ir?", eu fui, tirei foto, chorei, porque eles Aham. acabaram, né, os meus moleques estão com 14, 18, não tem mais Dia das Mães, né. Então eu fui em todos, né, e não me arrependo de nenhum, É, né, na claro. verdade. E eu acho que tem o tempo e tem, ou seja, esse tempo que passa, né, que escoa pelos nossos dedos, mas tem também o viver com os seus filhos aquilo que você não teve a oportunidade de viver com seu pai, Não tenha dúvida. E aí é um cuidado né. que eu fui aprendendo que essa carga emocional é minha, não é deles. É sua. Então Isso, eu não posso isso. Muito jamais bom. transferir a eles essa carga emocional, né. Às vezes dá uma Isso. resbalada, né. O mais velho que já tem Né. consciência e sabe da história fala: "Espera aí pai, tá passando, né, passou, né. Pô, tem razão, tá tudo certo, mas É, essa carga emocional é é, minha", e é legal, né, porque quando você reconhece o é. sentimento, que eu acho que essa é uma coisa bacana também do executivo e dos profissionais que nos escutam, né. A gente está falando tanto de saúde mental, né, acho que o primeiro passo é reconhecer teus sentimentos, acho que tá tudo certo, né. Isso. Como é que você nomeia teus sentimentos? Aí você trabalha ele, e tudo em paz, tudo certo, Uhum. né. É mais fácil falar do que fazer, vamos combinar, né. Não tenha dúvida, não É. tenha a Mas menor olha, dúvida, não eu tenha a menor dúvida. eu queria engatar exatamente nesse tema das relações, né. Uma palestra recente que você fez aqui num evento da Propósito, você falou sobre alteridade, que é a capacidade de reconhecer o outro como legítimo, e você também falou sobre a importância da compreensão e da coordenação de diferenças. Na tua visão, como é que a gente pode amadurecer as relações em tempos de tanta polarização? Então, você sabe que eu tenho construído uma hipótese que eu espero chegar a alguma conclusão mais concreta, por enquanto é empírico, né, mas eu tenho visto que essa divergência, né, essa polarização que a gente vê na vida, né, vamos dar um passo atrás, né, eu até comentei aquele dia, a Oxford todo ano ela faz uma pesquisa sobre os motes da comunicação que transitam no mundo, no varejo, no mercado, nos reels, no Instagram, não importa, né. 2025, o mote foi "isca da raiva". Isso quer dizer o seguinte, que eu crio uma situação de polarização para você, para gerar raiva em você e você então reagir à minha publicação. Muito bem. Que é aquilo que você falou, rage bait, Exatamente. né? Muito bem, né, então, isso tá onde? Isso também está na sociedade, isso vem para dentro das empresas, isso está na Está correlação no o tempo algoritmo. inteiro, né. E a sociedade não vai dar conta disso, né. E eu vejo que organizações com culturas sólidas não quer dizer rígidas, sólidas, né, positivas, num microambiente, porque a cultura da organização passa a ser um microambiente, como a tua casa passa a ser um microambiente, como a tua relação com teus Uhum. amigos passa a ser um microambiente. São nesses lugares que nós vamos dar conta da convergência, né. São nesses lugares onde a escuta pode ser mais ativa, porque o público está menor. São nesses lugares
onde você vai ter a questão, então, da alteridade, porque como você criou relações de confiança, eu te reconhecer como legítimo num ambiente mais controlado é mais fácil, vamos chamar dessa maneira, né. E aí, nós vamos ter que lançar de um tema super complexo, que é a escutativa, né. Quantos de nós ainda não tem essa habilidade? Perceba que se eu sair hoje e te encontrar depois do horário, né, numa conversa de amigo, a primeira coisa que eu te disser: "Putz, André, meu dia foi super difícil", é muito provavelmente que você me responda: "O meu também", mas eu nem tô falando do teu, né. Deixa eu terminar já falamos do teu, né, deixa eu terminar o meu. Então, o meu ponto aqui é que o amadurecimento nesses tempos de tanta divergência e polaridade, vão acontecer nos microambientes, né. E olha então como as nossas relações se tornam importantes, e aí olhando do lado, executivo, como as organizações e como a cultura da organização é bem trabalhada, vira pivô de transformação, né. Então Uhum. aí para mim tá um tema que eu não tenho visto muita discussão sobre isso, mas tem uma boa pista, que essa é a virada de jogo, né, porque nós vamos falar, eu acho que certamente na nossa conversa sobre IA, sobre uma série de coisas, só que aqui tá a base, né. Então assim, e perceba, se você correr teus reels aí, e quem está nos escutando, 90% do que vai passar não tem contribuição de ganho de conhecimento, tem uma reação a te gerar uma, pode perceber, pode fazer esse exercício, que é verdadeiro, assim, né, siga aí no teu TikTok, no teu Instagram. Se você não está preparado, né, para ter uma escutativa, para ter uma seletividade produtiva, para estar apto para ter conversas abertas, né, e reconhecer, né, porque a tua jornada ela é diferente da minha, certamente, né, mas é possível que a gente possa convergir em alguns pontos, tá tudo certo, né. E a gente tem que divergir nos outros, também tá tudo bem, né. Eu não preciso, acho que o primeiro ponto fundamental aqui é entender que nós não estamos mais em tempo de convencer, nós estamos em tempo de convergir, Uhum. né. Essa é uma mudança de mindset enorme. Eu não preciso eu não preciso ganhar, né, eu não preciso ganhar essa discussão, eu não preciso sair daqui dessa nossa conversa hoje de 1 hora e pouco ganhando, né. O que eu ganho é o nosso bate-papo, é aquilo que você me ensina e que eu, de certa forma, posso contribuir com você. Então, acho que essa é uma mudança importante, olhando para o futuro das relações e, por consequência, das organizações. Algumas reações, eu vou anotando aqui enquanto você está falando para não interromper, até porque eu venho aprimorando a minha escutativa aqui nesse meio do podcast de tentar interromper ao mínimo Imagina. possível, né? E quando eu escuto, por exemplo, os meus primeiros episódios, eu era talvez mais afoito, então você vai desenvolvendo, né, uma certa musculatura. Eu vou reagir sobre isso que você falou, assim, final do dia você encontra alguém e a pessoa fala, puxa, eu tive um dia péssimo, e aí se você não prestar atenção, você fala, eu também, e aí você traz para você. Quantas e quantas vezes eu não vou em ambientes, assim, sociais, casa de amigos, jantares com a minha mulher, a gente sai de lá e eu pergunto, e aí, perguntaram alguma coisa sobre você? Então as pessoas estão muito carentes, né? Muito voltadas para si. Então tem aí a solidão, o isolamento, apesar da socialização pelas redes sociais, né? E que de alguma forma se transfere para as relações no mundo do trabalho, né? Eu quero trazer para cá isso. A segunda reação no momento em que eu ligo a escutativa e eu me abro para pontos de discordância que vão elevar senso crítico, porque a verdadeira diversidade, para mim, a riqueza mora Sem aí, dúvida. né? Para que daí a gente possa não convencer, mas convergir, e eu achei muito boa essa sua expressão. Eu tenho que ter muita
autoconsciência sobre a lente da emoção como um potencial descarrilhador. Claro. Porque, por exemplo, no mundo do trabalho, é mais fácil você se manter na razão, embora a gente veja ambientes onde isso nem sempre acontece, ou muito pouco acontece. Mas, por exemplo, numa discussão sua com o Pedro, seu filho, a lente da emoção ela pode entrar mais rapidamente, assim como acontece, por exemplo, com os meus filhos, nas relações pessoais mais próximas. E eu queria te ouvir em relação a esses dois temas. O quanto você percebe no ambiente corporativo a abertura para o desenvolvimento da escutativa e o segundo, a consciência sobre a armadilha da lente emocional. Vou de trás para frente, então. Quando é legítima a intenção, de novo, a falha vai acontecer, né? A relação humana, ela tem as suas falhas casuais, né? Ela vai existir, tá Yeah. tudo certo. Quando a intenção é legítima, a gente se eu pego, às vezes, eu com o Pedro, com o Rafael, a gente acha o nosso gatilho e a gente achou um espaço de brincadeira para um criticar o outro, né? Que não vem ao caso aqui, porque pode soar deselegante, né, mas a gente achou o nosso caminho, né. "Pô, Uhum. espera aí, ó, tá vendo?" Então a gente achou e a gente se trava, né. Mas de novo, porque é Certo. legítimo, a gente aprendeu, né, e erramos, tá. Quem tá escutando aqui fala: "Pô, que família, né, Não, da imagina. margarina que corta a margarina de manhã no pão e tal", não, a gente se arranha, né, e tá tudo certo, né. De novo, é do atrito, né, que nasce o fogo e o fogo dá energia para a vida, tá tudo certo. Mas a gente sabe que é para o bem, né. A gente chegou nesse lugar comum, acho que isso que é importante. Então, aí essa consciência, ela ela tem um salvaguarda do outro, então isso é importante, né. Aí você fala: "Pô, e no ambiente de trabalho?" Isso também pode acontecer, né, porque assim, que bom, né, que, a gente pode se fazer vulnerável, né. Eh, Se há uma relação intencional de ajudar o outro, né, porque eu vejo que se a gente está indo para um ambiente de convergência, culturas de competição, elas tendem a perder força. Pô, Marcos, então você está dizendo que a gente não vai ter metas corporativas, a gente não vai ter metas individuais. Eu te digo que as metas individuais tendem a morrer, né? Uhum. Eh, e metas corporativas tendem a se fortalecer pelo todo, né? Então, se eu tenho um caminho positivo, né? E eu tenho um espaço, né, de confiança, isso também vai acontecer no corporativo, porque a gente vai descarrilhar no corporativo também. Todo mundo tem um dia ruim, né, e tá tudo bem, né, gente. Então, assim, eu acho ótimo quando alguém me diz: "Marcos, passou do ponto". Putz, é verdade, passei do ponto, desculpe. Não tinha a menor intenção de fazer isso, passei do ponto, né. Como eu tenho que ter liberdade para fazer isso, seja com um par, seja alguém da minha equipe, seja até com o pessoal do board e tal, tá tudo certo, né. Então, meu ponto fundamental é que, assim, eh, a gente durante muito tempo quis controlar o comportamento humano, né. O comportamento humano ele é estimulado, ele não é controlado, né. Então, assim, Yeah. e e e e eu sei que, né, vamos pegar aqui um exemplo prático, né, sei que ainda que possa ser questionado em alguns momentos pela academia, né, mas eu gosto muito da teoria do Rancharan, dos pipelines de liderança, muito antigo. Do ponto de vista didático, a gente acha que só um está mudando de pipeline, mas está todo mundo mudando de pipeline ao mesmo tempo, não é? Ao mesmo tempo e Isso, misturado. então, né, então assim, você isola como se fosse eu mudando de pipeline, meu Deus do céu, tô eu, tá você, tá o meu par, tá o cara que trabalha para mim, né, sem gênero, tá da outra divisão. Então, quando a gente entende que o ser humano é um indivíduo em evolução, né, fica mais fácil, né, mais consciente. De novo,
É simples, não, porque tem pressão dos resultados, né, tem a entrega do dia a dia, tem as múltiplas tarefas, né, porque sou executivo, sou pai, sou marido, sou professor, então como é que faz tudo isso, né? Você vai falhar, né? Então, quanto mais consciência você tiver desse movimento e mais espaço de confiança você tiver para falhar, tá tudo bem, né, você vai construir um caminho positivo, né. Eu gostaria de comprar não só o livro do 7 passos de sucesso para enriquecer junto, eu gostaria de comprar os 7 passos de insucesso para não enriquecer junto, porque a gente aprende no erro É, também, né, gente, vamos lá, né, então tá tudo certo, claro. né. Na verdade, a gente aprende muito mais com o Isso. erro, muito mais, né. Eu te ouvindo, eu acho super importante a gente fazer uma distinção entre o transacional e o intencional. Perfeito. E a intenção, na minha visão, ela nasce do autoconhecimento, que abre espaço para eu prestar atenção no outro, para eu efetivamente é, é, viver a alteridade, né? A legitimidade do outro, de se o outro me traz alguma coisa, eu ficar naquilo e não trazer para mim. Então, você usou a palavra consciência, e eu ia puxar exatamente esse tema, né? Autoconhecimento, que para mim se conecta com algo que eu falo há muitos e muitos anos, que é o conceito da sustentabilidade humana. Ou seja, cada um de nós, como seres sustentáveis, linha do tempo, hábitos, nível de consciência. Então, se a gente trouxer esse tema, sustentabilidade humana, para o contexto da liderança, e não liderança somente gestão, mas conselhos, qual que é, na sua visão, a relação da sustentabilidade humana com a saúde organizacional? Você falou há pouco sobre saúde mental, limites, né? E também a governança corporativa. Agora eu vou ter que botar a pimenta da IA, né, não tenho como sair dela, vou ter que botar a pimenta da IA. Bora? É, eu te digo que, assim, eu acho que nós estamos vivendo uma das maiores transformações da humanidade, né. Uhum, Para mim, o perigo não está na IA, né. A IA é uma ferramenta, ela vai o que ela vai fazer é mudar a gente de eixo. Nós estamos morrendo, nós estamos acabando com a humanidade mecanizada, esse é o problema. As relações humanas, hum, elas foram estabelecidas de maneira mecânica, lembra? Você entrava na organização, repetia, era tão bom repetidor que virava chefe dos repetidores, e assim sucessivamente, né. O problema é que o que está se exigindo do ser humano é a sua competência na essência, que é ser humano, né. Como o transacional passa a ser administrado por uma ferramenta que escalou numa velocidade impressionante, porque se você pegar as outras revoluções, né, então assim, eh eh, a revolução industrial, a revolução da internet das coisas, você ainda precisava do capital econômico para gerar conhecimento. Você não precisa mais, né, não uhum, precisa mais, né. O a produção de conhecimento ela passou a ser pelo indivíduo. Que produz em ambientes onde ele se relaciona, que um deles é a organização, né. uhum, Então, o meu ponto aqui é assim, ó, nós vamos ter que falar sobre saúde organizacional e sustentabilidade humana, desenvolvendo uma competência que o ser humano não aprendeu até hoje, porque ele punha de lado, que é a sua relação humana. Por isso que a gente volta no tema que a gente acabou de falar, né. Eh eu tenho muito provocado aqui, às vezes em algumas discussões, e gera alguns desconfortos, né. "Ah, temos uma vaga. Essa vaga é de algoritmo ou essa vaga é de gente?" Porque se essa vaga é de algoritmo, ela emula, né. Então assim, agora, gente dialoga, gente desafia, né, gente decide, né. Então, essas competências que são de humano, né, são para mim o ponto-chave da sustentabilidade das organizações. É aí que a gente tem que estar investindo energia em tempo, né. E as pessoas
não foram habituadas a se relacionar fora do mecânico, André. Curioso isso, né? Uhum. Pensa em todos os protocolos que você tem dentro da organização, né? Como se fosse possível, tanto é que, né, chama organização, que a gente organiza, né? Que é inorganizável, se eu puder assim dizer, né? Não é possível, né? E agora você vai ter que colocar uma pitada que é: "Tá bom, eu tirei todas as tarefas da mesa. Aquela lista de to-dos que você não tem mais, né. A lista de to-dos tua é a relação humana, então, meu caro, nunca foi tão importante entender que liderança passa por cuidar de gente, né. Eh, e aí, como é que você faz? Cuidar de gente é ter tempo para conversar, ter tempo para escutar, ter tempo para opinar, ter tempo para suportar, ter tempo para desenvolver, né. Então por quê? Porque o resto eu tirei da agenda. Eu não, né. O Claude, o Manus, o ChatGPT, quem você quiser, tirou da agenda, né. Então, o meu ponto aqui, assim, e aí tem um outro atributo que eu, tenho conversado, né, seja através das aulas nas universidades que eu dou para a turma de recursos humanos, com os executivos, e aí provavelmente você também tem escutado e quem está nos escutando também vai ver isso. Os canais de ética nunca tiveram tão lotados dentro da organização. Nunca tiveram tão lotados. Uhum. De novo, para tratar isso, e se você fizer um filtro, para tratar de temas que têm a ver com a relação humana, né? Uhum. Não é fugiu da política, não é não atender o procedimento. E muitos deles poderiam ter sido saneados numa boa relação do dia a dia, numa boa conversa, num bom trabalho. Então, o profissional de pessoas e cultura passou a ser muito mais um orquestrador, né, ajudando na construção das relações, do que propriamente alguém que vai dirigir processos dentro da organização. Eles são importantes, não estou dizendo que eles não são, mas eles são uma trilha e não um trilho na construção. Então, para mim, a sustentabilidade humana vai passar por esse componente, né, de ensinar ou contribuir, ou ajudar, ou evoluir na relação humana dentro das organizações e fora dela. 100% de acordo, cara. Ontem à noite, e aí eu não acredito em coincidência, eu sempre falo, eu acredito na Boa. sincronicidade, eu terminei a primeira temporada de Severance, que em português é Ruptura, aquela série da Apple TV, Apple TV Plus, que fala, o argumento principal é o seguinte: eles inventam um chip que é implantado na cabeça dos humanos, e aí é como se o Marcos, ao entrar na Randon Corp, ele é só Randon Corp, então ele esquece a sua vida lá fora. E aí, quando ele sai da empresa, ele sai do ambiente da empresa, ele recupera a identidade humana e esquece o que está acontecendo na empresa. Que, na verdade, é uma super crítica Claro. social a essa dualidade e que tem uma relação direta com o que você traz em relação a essa orquestração das relações dos seres humanos, em especial nas posições de liderança, pelo chamado tom do topo. O que me leva, então, a um outro tema, que é o do modelo mental, né? Então, mindset mesmo, né? Eu sempre uso essa frase, que é o livro do Marshall Goldsmith, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Uma vez eu ouvi de um aluno do IBGC, não, mas eu não gosto dessa frase porque, que é o título do livro dele, porque parece que a gente está desmerecendo o passado. Não é sobre isso. Correto. E sim a ampliação de modelo mental, reinvenção, né? E aí tem uma pesquisa recente da FIA, junto com a Flash Humanidades, chamada A Visão do CEO sobre o RH no Brasil, que aponta que somente 24% dos CEOs recomendariam o RH da sua empresa. Então pensa, é um NPS de 24, é menos de um quarto. Eu queria que você comentasse a sua perspectiva sobre isso,
E aí, uma outra pergunta na mesma linha. Quantos RHs no Brasil recomendariam seus CEOs? Essa foi uma inversão do Alexandre, que é o diretor de pessoas do Grupo Boticário. A gente fez um evento para RHs recentemente e ele inverteu, e eu adorei, até escrevi um pequeno texto no LinkedIn sobre isso. Mas veja que tudo isso se conecta com modelo mental, com relações humanas, para lidar com a complexidade, né? Com a convergência e, no final das contas, com a recomendação. RHs não sendo recomendados, na sua grande maioria, pelos CEOs, e o quanto os RHs de hoje recomendariam os CEOs. Bom, Você comenta para a claro. gente? Eu sou professor da FIA, estou lá com o André e com o Joel sempre, né? Então, não participei, mas tenho acesso ao material e tive a oportunidade de ler, né? No devido tempo. Então, primeiro, eu te parabenizar, né? Eu acho que a Flash e a FIA, porque essa autocrítica a gente precisa jogar, né? A gente tem que colocar isso na pauta e tem que ser discutido, né? Desnudar algumas coisas ajudam a sociedade a crescer e eu acho que esse é um movimento bastante importante. Eu vou dividir aqui sobre 3 perspectivas da janela que eu enxergo, obviamente, né? Tenho aqui a Claro. prerrogativa de ser o dono da verdade, mas eu acho que eu posso contribuir, até porque eu tenho investido 20 anos dentro da FIA ajudando a desenvolver RHs. Então a gente tem lá os MBAs de gestão de pessoas, as especializações em gestão de pessoas, os cursos de curta duração de business partner. Então eu acabo tendo contato com muita gente que quer se formar, né, nessa área. Então é por aí que eu vou começar. Então, primeiro, esse chacoalhão é para a gente mesmo de pessoas e cultura. Ainda temos um grupo de RH que não entende o que é o negócio. Eu preciso ser estratégico. Meu cara, você precisa entender o negócio. Primeira coisa que assim, não existe estratégia de pessoas e estratégia de negócio. A estratégia de negócio é a estratégia de pessoas. Acabamos de falar isso, né? Isso aí. Se a gente vai trabalhar sustentabilidade humana, o centro são as pessoas, né? Então, e vou dar um passo atrás para falar da Randon Corp aqui, né? Os símbolos falam um pouco das histórias corporativas num contexto de cultura. E o seu Raul, que era fundador aqui, essa história é contada hoje ainda aqui, ele não está vivo, infelizmente não tive a oportunidade de conhecer. Mas diz que quando a gente tinha uma proporção muito menor de estruturas físicas que a gente tem hoje, ele de final de semana pegava o carro e vinha para a fábrica, ver o que estava acontecendo e tal, e pegava os meninos. Meninos hoje, que são a segunda geração, né, e tal, que estão aí com 60, 50 e tal, não tem nada de menino. E o dia ele chega na fábrica de manutenção, sem barulho, sem gente, sem nada, e ele realiza e diz para os meninos: ó, tá vendo? Fábrica sem gente, não tem barulho, não tem energia, não produz nada e tal, né? Então, só para reiterar, né, isso, meu tempo de boticário também disse, a gente tem clareza, a gente tem executivos e presidentes e board members que têm clareza, né, de que a estratégia de gente é a estratégia do negócio, né? Então, só para fazer essa retórica aqui. Então, indo para nossa turma de RH, eu faço perguntas às vezes muito simples. Cara, como é que a tua empresa faz dinheiro? E não vem me contar que é vender mais e diminuir custo, que isso eu já sei. Mas onde é que estão os negócios? Onde é que você vai crescer? Onde é que você está perdendo market share? Quem são os teus principais concorrentes? Quais são as dores do cliente? O RH não sabe. Não sabe, né? Então não faz estratégia, né? Porque não vai saber que tipo de profissional que eu preciso, né? Onde é que estão os buracos de oportunidade, onde é que eu vou crescer e tal. Então, tem muito. Quanto é que é teu SG&A pela receita líquida? Quais são os teus principais ofensores? O que está afetando o teu lucro líquido? Qual a tua margem de EBITDA? Não sabe, não sabe. Então, André, de verdade, a gente tem uma parcela de RHs que não vem para a mesa para discutir. Então, vai virar adjacente numa reunião de C-level, né? Então, não discute negócio, né? Então, essa é a primeira autocrítica que a gente tem que fazer como RH, né? Precisamos ocupar esse espaço, né? Eu falo de negócio como C-level e sou guardião, por consequência, da disciplina de pessoas e cultura. Mas
Na primeira instância, eu sou negócio, né? Eu tenho que ser visto como uma pessoa de negócio. Eu, por exemplo, aqui estou ocupando cadeiras de conselho nas empresas que a gente faz joint ventures, para falar de negócio, né? Enfim. Então, eu acho que esse é o lugar que o RH tem que ocupar. Esse é o primeiro ponto. Agora, vamos fazer a autocrítica do outro lado. Um RH que fala de negócio incomoda, né? A gente tem CEOs também de naturezas distintas. A gente tem CEO Isso. que não entendeu ainda que pessoas é a chave de transformação. Tem CEOs que entendeu, mas não acredita, mas tem o discurso, e tem CEOs que acreditam, né? Então, existe um encontro de contas aqui que a gente precisa dar uma filtrada nesses 24%. Quem sabe ele não seja 60%, mas provavelmente pode ser uns 40%. Por quê? Eu tenho CEO que não quer um RH que incomode. Porque você imagina, quem pode ter a possibilidade de ver um dos vídeos do Jack Welch, uma vez ele pergunta para uma população de mexicanos, assim, um fórum que ele faz, era só de RH, quantos de vocês são percebidos como o CFO da companhia, né? 5 entre 5 mil, né? E aí, obviamente, que ele cria um estereótipo, ele diz assim, olha, se você está cuidando da newsletter, do piquenique, do aniversário, isso é besteira, isso vai acabar. Vamos fazer um recorte saudável? Cuidar das relações humanas e de algumas atividades também é importante, está tudo certo. Facilities pode cuidar, a própria RH, não tem problema. Mas você imagina que poder que você tem. Ele dizia, se eu sou presidente de um time de futebol, você quer conversar com o treinador ou com o contador, né? Imagina se você, que é treinador de um time de futebol, você fala de gente, você sabe quem são os talentos, o cara que vai entregar resultado, e ainda sabe do negócio, olha que local que você se coloca na organização. Então, meu ponto aqui é, nós temos empresas que ainda tratam pessoas como ativos, que depreciam. De novo, né, os estereótipos dos dois lados. Nós temos CEOs que, de um lado, entendem que pessoas são a chave de transformação e outros que olham para o bottom line de qualquer jeito. E nós temos RHs preparados, despreparados. Eu acho que essa composição de divergências leva a esse número raso de 24%. Então, tem uma jornada. Agora, tem um ponto-chave da nossa conversa desde o início. A alteridade. Essas duas entidades têm que serem reconhecidas como legítimas, né? Se eu estou num lugar como RH, onde eu não sou reconhecido como legítimo, eu sei que cada um tem as suas razões, o seu momento de carreira, mas eu não fico, né? Então, esse também é outro ponto. Eu não vou investir tempo, né? Então, assim, se há espaço de transformação e se a organização tem sede de transformação, ok, tem uma agenda de transformação. Mas se é só para ocupar espaço, eu também, como RH, preciso me dar valor daquela contribuição que eu vou dar para a organização. Então, meu ponto é possível que seja um número baixo? 24 só? Não sei, claro, porque aí, claro, eu não estou desmerecendo a pesquisa, é isso que eu quero dizer, né? Então, a pesquisa também tem uma amostra, mas tem um encontro de contas aqui desses três lados, da organização, que tem polaridades, dos CEOs, que também tem suas polaridades, e do RH, que tem suas polaridades. Por outro lado, meu convite é, se você está à frente de um negócio como RH, seja líder do negócio e guardião de pessoas e cultura, né? Porque se você é só guardião de pessoas e cultura, você vira passageiro numa mesa de discussão. Esse é meu ponto de vista aqui, né? Muito legal. De novo, abraçar o ponto de vista diferente para tentar construir convergência. Eu gostei muito da inversão, o Alexandre, para dar o crédito, Claro. eu faço questão disso, lá no Boticário, que falou sobre isso, é o Alexandre Sgarabotto. Trabalhamos juntos, inclusive. Mas ele não era de RH, assim como eu. Ele não era de RH. É um cara que veio de manutenção, operações, e veio para o RH, né?
E eu acho interessante, não no sentido de desmerecer a pesquisa, mas no sentido de entender, peraí, o que de fato o RH pode e deve fazer melhor, você acabou de falar isso, mas também o quanto esses CEOs seriam recomendados por seus RHs, né? Então, tem uma inversão que tem a ver com o modelo mental. A pesquisa ela traz três frentes, três indicadores, né, competências essenciais. Estratégia de negócios, gestor de dilemas e líder de confiança. Quando a gente pensa confiança, e aí o papel do líder da área de pessoas nessa dinâmica dentro das empresas, eu queria te ouvir sobre o que você entende que são as principais barreiras para o desenvolvimento dos líderes nas empresas. Barreiras. Então, olha só. Indo para o tema de que a gente vai ter que desenvolver uma competência que a gente não teve aptidão, né? Vamos dar um passo atrás, né? A Maria Montessori, pedagoga que foi médica, inclusive, né? E ela dizia assim: olha que coisa, que dilema terrível, né? A gente foi construído na vida para competir e entra na empresa para colaborar, né? Olha só. Você tem que passar no vestibular, tem nota de corte. Você precisa ter bolsa não sei aonde. Você concorre com não sei quem. Aí você tira o indivíduo de uma vida pregressa inteira de competição, enfia numa empresa e diz para ele, cara, agora você colabora, né? Então, na largada, a construção do ser humano, a despeito só da mecanização, ela foi feita pela competição, né? O meu sucesso foi construído no seu fracasso, né? Essa é a lógica. Essa lógica imposta por uma sociedade que ainda quer ser fraterna, né? Então, o meu, ou vice-versa, né? O teu sucesso foi construído no meu fracasso. Essa é uma máxima, e se a gente prestar atenção na nossa construção, né, acadêmica, social, né? Ó, vai fazer vestibular, vai fazer cursinho, filho. Rala, estuda, e quando você está sentado aqui, tem alguém roubando tua vaga no vestibular e tal, papapá, papapá. Muito bem. Então, na largada, a gente já tem esse problema, né? E aí é um tema clássico. Quando você olha para tudo que vem posto, então, vamos ver as publicações do World Economic Forum, inclusive recentes, falando sobre o futuro do trabalho, a gente começa a ver skills humanos e cognitivos e menos técnicos, né? A gente Isso. pode olhar vários, inclusive ética e compliance é um skill que está lá. Olha só que interessante. Nós estamos falando de uma sociedade que precisa se regular não pelos procedimentos e protocolos, mas pela relação. De novo, estou tentando voltar a esse ponto porque ele é um ponto. Alteridade e integridade. Eu vou chegar na integridade. Boa. Olha como nós temos sincronicidade. Eu vou chegar lá. Esse é um ponto importante, né? Se a gente pega as publicações do SWSX de 25 e 26, de novo, eles estão falando de modelos, falando de modelos que falam da humanização, da relação humana. Passa por outras questões, passa biomecânica e tal, mas tem um recorte ali que fala da humanização. Então, para mim, o principal desafio do desenvolvimento das lideranças nas empresas, primeiro é reconstrução, precisam reconstruir, né? Não é progredir, é reconstruir, porque a gente não aprendeu, a gente não tem instalado isso, né? Reconstruir o quê? Papéis, relações, o que é a reconstrução? Skills. Eu não tenho skills, eu não tenho habilidade, né? Tá. Isso precisa ser treinado, né, André? Assim, e o treinamento aqui passa por repetição, né? Teste e erro. Não consigo pôr a pessoa numa sala de aula para treinar empatia. Como é que eu vou fazer um negócio desse, né? Você precisa treinar, você precisa de disposição a isso, né? Só que a gente tem um componente aqui complexo que é o tempo, né? O tempo é complexo, ele está acelerado. O que eu quero te dizer com isso? A gente promoveu como organizações muita gente numa velocidade muito alta para dar conta das transformações que estão por vir. Então, não bastasse a falta de repertório instalado, a gente tem gente que foi crescendo numa velocidade muito grande, então não foi assentando. Então,
As barreiras, para mim, estão aí, né? O resultado sendo imposto numa velocidade grande, a falta de repertório e o tempo, né? É, qual que é... aí são dicas, porque eu não tenho certeza, né? Como é que se ataca isso, né? Primeiro você ataca com a sensibilidade que as pessoas vão errar. De novo, Uhum, você tem que conviver com o erro, porque eu só vou desenvolver competências humanas na prática. Eu posso dar uhum, repertório para as pessoas, claro, mas isso é 3%. Vai aprender na prática, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho que ter espaços de conversa na organização. Eu tenho que provocar, né? Eu me lembro que, há tempos atrás, eu estava numa empresa global norte-americana, e eu me lembro, né, eu estava num speaker no final da sala e todo o resto da população conversando. Eu me senti lá no speaker no final da sala, falando sobre o modelo da gestão de desempenho, o formulário e tal, e alguém lembrou de mim, falou: "Pô, peraí, acho que o Marcos está lá, vamos fazer uma pergunta para ele. Marcos, o que que você acha?" Falei: "Gente, eu não estou preocupado com o formulário não, eu estou preocupado como é que a gente garante a conversa, né?" E é isso que a gente tem feito aqui, por exemplo. Nos modelos de pessoas e cultura, nós estamos muito menos preocupados com o modelo, ele tem que ter, claro, conteúdo, mas eu estou preocupado com a interação. Como é que eu crio espaço na organização para interações e para conversas, né, que sedimentam, que dão substância, que criam o próximo passo. Então, e aí é menos sobre treinar a liderança em novos modelos, mas dar espaço para que elas exercitem os modelos atuais, né? Um pouco meio back to the legal. basics. Não, muito legal. Você falou resultados, tempo e repertório, e eu acho que a frente que a gente tem mais autonomia e locus interno de desenvolvimento é É justamente o isso. repertório. Porque o tempo, tudo bem que você tem prioridades, mas e resultados não adianta, a gente vai precisar gerar, estamos numa organização, em organizações e numa sociedade capitalista, mas eu concordo muito. Eu lembro na tua fala, e aí vou fazer um gancho com isso que a gente está falando sobre repertório. Você disse que hoje, na Randon Corp, vocês estão abandonando o modelo de competências e olhando para Valores. valores, né? Em que medida essa mudança, essa ruptura com gestão por competências e olhando para valores, se conecta com o tema das conversas, com o tema do repertório. Então, a gente fez uma a gente no final do ano fez uma nova escuta aqui dos valores. Por quê, né? Porque uma empresa de 70 e poucos anos e com muita gente com muito tempo de casa. Então as pessoas foram ressignificando os valores ao seu critério. E aí, você falou de integridade, eu escutava muito aqui o tema lealdade, né? Lealdade é complexo demais, né? Porque lealdade leva você a fazer coisas até em desacordo com certos padrões, porque eu sou leal a você. O que a gente quer aqui é integridade. Então, a gente Isso. inclusive criou um guia que fala do que é e do que não é, né? Porque para o ser humano, às vezes, o que não é tão mais... Porque o que não é dá guarda-reio, né? O que é dá Uhum. espaço para você construir em cima. E no final do dia, se nós somos uma empresa de estamos em 125 países, temos mais de 17 mil colaboradores, o que nos guia são os valores, né? E eu preciso dar autonomia e protagonismo, né? O Daniel sempre fala aqui, né? A gente tem 17 mil protagonistas. Eu preciso dar o protagonismo para as pessoas construírem. Só que os valores são inegociáveis. Isso é o nosso padrão, né? Então, como é que eu ajudo as pessoas a terem mais amplitude para tomar decisão, né? Gosto do Peter Drucker quando ele diz assim que o perigo não está na mudança, na instabilidade. O perigo está em tomar a decisão hoje com a lógica de ontem. E vamos combinar que esse Isso. ontem não é o ontem de 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, etéreo, é do dia
12, né, nós estamos falando hoje no dia 13, no dia 12 de maio, é de ontem mesmo, porque mudou, né? Surgiu uma guerra no Irã, aumentou as taxas nos Estados Unidos, tivemos um problema tarifário não sei aonde, e se eu vou controlar tudo, né, no detalhe, eu não consigo fazer uma organização desse porte se movimentar. Agora, se eu sei quais são as regras de ouro, e por isso dos valores, essas são inegociáveis, o que está dentro disso toma a decisão. Você vai tomar a melhor decisão para a empresa. E aí eu crio uma competência sem ter que falar sobre ela, que é a história do entrepreneur e do ownership. Ou seja, estou te dando autonomia para você tomar a decisão. Aqui você não pode fugir. Mas fora isso, toma a tua decisão, faz isso. Então, nós estamos em progresso, obviamente, né? É uma mudança interessante, mas a gente tem visto que as pessoas têm tomado mais autonomia e têm sido mais protagonista, falamos do protagonismo no começo, para gerir uma empresa que tem esse tamanho, né? Eu estou na China, estou na Índia, eu estou na Europa, nas Américas. Nós não conseguimos dar a velocidade que é preciso, né? Se a gente for ter tudo tão encaixotado, né? Tem coisas que precisa, padrões de produção, critérios de qualidade, isso é inegociável, né? Mas quando a gente fala de liderança, gestão e tomada de decisão, precisamos ter mais trilhas e menos trilhos, na verdade. Muito bom, muito bom. Meu caro, última pergunta desse primeiro bloco. Que conselhos você daria, com a experiência e bagagem que tem hoje, para o Marcos lá atrás, com 20 e poucos anos, quando estava começando a carreira? O gaúcho diria, te ataca na frente das balas, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Se preocupa menos se vai dar certo ou não, né? Eu acho que, voltando um pouco naquela história lá do começo, né? Que essa história do meu pai me deu, ele sempre me dava um segundo plano, né? Eu sempre tinha um plano B enganchado, né? Acho que os cabelos brancos se acumularam com mais velocidade porque eu estava sempre preocupado com o plano B, né? E já deu certo. Então, assim, se tem alguém de 20 anos nos escutando, já deu certo, né? Assim, eu acho que se arrisca mais, não perca a oportunidade de desafiar o status quo para o bem, não seja um rebelde por ser um rebelde, não é isso, né? Não tenha medo de errar, né? Os erros fazem parte da vida e eu acho que o mais importante, se divirta, né? Curta o que você está fazendo. Até quando parece ruim é bom, você vai perceber isso depois, né? Te ajudou a aprender alguma coisa. Não perca a oportunidade de conhecer as pessoas, né? Todas têm uma história diferente para te ensinar, né? De alguma maneira você sai melhor, né? Se tem alguma coisa que você leva quando você tem contato com outro, cada um sai com um pedaço diferente, multiplica, né? E curta a vida, né? Eu respeito cada religião, né, assim, né? Um diz que você vai para um outro plano espiritual, outro diz que você vai voltar reencarnado. Eu sei lá o que vai acontecer, mas eu quero demorar muito para ir embora dessa. Muito, mas muito. Eu quero curtir todos os segundos que eu puder nessa vida. Então, eu diria assim, olha, claro, não deixa de estudar, não deixa de aprender, né, e tal, né? Não estou querendo que você seja mas seja um transgressor positivo da vida, né? E ajude o outro, né? Porque essa curva volta para ti num determinado momento. Eu sou prova viva disso. Em alguns momentos que eu achei que não tinha mais solução, alguém aparecia do nada, né? Então, devolva, né? Se alguém te ajudou, e seja grato pela vida e devolva essa intencionalidade positiva. Mas seja um transgressor positivo da vida. Eu acho que a vida é sobre isso, né? Sobre a vida é que nem bicicleta, ela só rola se tiver em movimento, né? Então, pedale, né? Muito legal, viu? Eu te ouvindo, lembrei do Miguel Krixner, falamos sobre ele há pouco, que quando eu entrevistei, ele fala do momento onde ele faz a sucessão para o Arthur,
e aquela metáfora das velas. Então, quando eu acendo a sua vela, eu não apago a minha, Isso. que a chama se multiplica. Então, o give back, né? O pensamento sistêmico, a alteridade e a ação para o outro estão muito presentes aí no que você acabou de falar. E eu Muito tive bacana. nesse né, Eu eu queria tive nessa passar. transição, né, e mal sabe ele que boa parte do que eu penso hoje ele foi culpado, né. Porque eu tive a pouca Ah, tive a é? oportunidade de conviver com o Miguel, nem com o Arthur também, né, e que bom conviver com gente de bons valores e que inspira os outros, né, então É, eu participei, né, dessa transição de certa forma, então é verdade, comungo muito do que você está dizendo aí, tem tudo a ver. legal. Vou passar para o nosso segundo bloco, que são perguntas comuns a todos os meus entrevistados, tá? Tá bom. Formato aqui ping-pong. Então, complete para mim a frase a seguir. Propósito é? Para mim propósito é conectar o desejo das pessoas com as necessidades da organização. Essa é a minha intenção quando eu olho quando dizem para mim: "Por que você quer estar em Pessoas e Cultura?", que eu consigo conectar o desejo das pessoas com a necessidade da organização. Eu te vejo, eu te escuto, eu te entendo, e olhando onde é que as organizações estão, eu ajudo você a crescer, a se desenvolver. Isso para mim é propósito. E no teu propósito pessoal, propósito do Marcos, 2 ou 3 palavras que ajudam a gente a entender o seu propósito pessoal. Essência, eu quero estar muito além dos estereótipos. Presença, acho que tudo que você pode me dar de melhor na vida, claro, a gente pode tomar um vinho junto, a gente pode sair para jantar, você pode me pagar uma dívida, tá tudo certo, mas o que eu quero de você hoje, André, é presença. Tempo de qualidade em um mundo tão veloz, esse é um ponto, né. Intencionalidade positiva, eu quero relações que mudam o mundo, né. Que arrogante, né. Tá bom, se mudar só o quarteirão, eu já estou feliz, mas eu quero relações que tenham intenção positiva. Então, essência, presença e intenção. Isso para mim são as palavras do Muito meu propósito. bom. Palavras muito fortes, cara, e eu acho que a intenção, a gente não pode menosprezar a importância da energia, É né? isso. Pensamentos, sentimentos que se transformam em ações. Muito bacana. Eu imagino a resposta, mas tenho que perguntar: uma figura de referência na sua vida, pai, mãe, professor, mentor, e quais as razões para a citação dessa pessoa, os aprendizados Eu com vou ela? eu vou citar as 2 porque a primeira é lógica, né, a primeira sem dúvida, apesar de ter convivido muito pouco com meu pai me trouxe alguns valores muito fortes, né, simplicidade, encontrar paz nas coisas simples. Eu me lembro de jogar bola, ele pegava a molecada, botava todo mundo atrás, ele tinha uma Brasília, botava todo mundo atrás de uma Brasília, a gente ia no Parque do Ibirapuera, jogava bola, jogava água com a molecada e tal, então, é assim, reconhecer e viver o simples, né, então, isso eu trago Certo. dele e como ele sempre me dizia: "Eu vou te dar isso tudo, porque dinheiro vai, dinheiro vem, né, aquilo que você tem teu, você pode reconstruir", né, então isso eu guardo muito dele. E e a outra para mim pessoa muito de referência que, eu casaria 23 vezes de novo, se fosse possível, apesar de que a gente se arranha bastante, faz parte da vida de novo, o fogo é importante, é a minha esposa, ela é a minha fortaleza, assim, é a pessoa que me completa e me contrapõe, assim. Muitos dos movimentos assim, a se eu te disse, né, que eu acredito que o fogo nasce do atrito, eu não tenho vida morna e se eu não tenho vida morna é porque ela põe fogo, né, a gente tá aqui em Caxias porque estamos junto e vamos, faz faz sentido para tua carreira, é uma empresa bacana, se conecta com os valores que a gente tem de família, vamos lá e tal. Então, eu me sinto desafiado e ao mesmo tempo sinto que ganhei um goleiro, tinha perdido um na vida, ganhei outro, então eu tenho por Hum, saudosismo meu pai como uma grande referência e a sorte de ter minha esposa do meu lado, porque assim, olha, eh, casaria de novo, 23 são 23 anos, né, casaria 23 é, vezes de novo. Eh, acho que fui mais escolhido do que escolhi, e aí graças a Deus que fui escolhido, porque se eu sou o que eu sou hoje, boa parte eu devo muito a ela, né. que legal, que lindo. Você tem uma história de vida ou carreira que seja importante para compartilhar aqui com a gente? Talvez algo relacionado a um grande erro e Tenho, aprendizado? tenho sim.
eh, eu acho que isso me ajudou a moldar o jeito com que eu olho as pessoas. Trabalhava numa multinacional americana, jovem, trainee, e fui fechar uma fábrica no Nordeste. Ah, estava Hum, faceiro, né. Me reuni com os cara global, protocolo debaixo do braço, viajei para o Nordeste, sala cheia de gente, né, todo protocolo armado e tal, então vamos contar para as pessoas, porque vai fechar a unidade, né. Pra falar a verdade, 139 pessoas, para ser bem preciso, 139 pessoas. Tudo bem, peguei o protocolo, segui à risca o speech, né, dizendo: "Olha, estamos hum. fechando aqui essa unidade, porque a organização não vê mais valor nessa unidade, ela não está gerando lucro, então por conta disso a gente, tá fechando e tal". Muito bem. E aí o primeiro tapa na cara, né, porque eu nunca vou esquecer do seu Severino, que podia ter feito essa pergunta publicamente. Seu Severino, 30 anos de pedreiro, né, antigamente as empresas tinham pedreiro dentro das fábricas, né, na área de manutenção e tal, e ele 30 anos de empresa, provavelmente, eu realmente não me lembro, mas seus 60 para cima anos de idade. Então, o primeiro tapa na cara é a empatia e a cortesia, porque ele podia ter levantado a mão lá de trás, né, e ter me dado na cara da sociedade, assim, na frente de todo mundo, não fez. E a segunda disse para mim: "Meu filho, então você está me dizendo que os 30 anos que eu tenho não servem para nada, não tem valor, né?". Eu acho que esse foi o maior erro da minha vida, cara, segue o protocolo, mas não olha o outro, né. Então, eu tinha 22 anos de idade, na verdade, né. Eu fiz tudo certo, mas absolutamente tudo certo, tudo certo. Teria tirado nota 10, nota 10. Segui os protocolos exatos, o tempo cronometrado, a agenda correta, a apresentação certa, o documento certo, fiz tudo certo. Só esqueci que tinha um humano do outro lado, né. Nossa, muito, muito forte, hein? E isso, E você? E você respondeu o quê? desculpa, errei, né. Disse pra ele: "Você tá me dando uma aula de vida, né, vou levar", tanto é que, ó, nós estamos falando 22, 51, 30 anos depois, né. E aí, eu acho que Freud é muito preciso, né, ele diz assim: "Olha, você pode dominar todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra, né". Então, fui aprender na prática o que ele contava na teoria e nem psicologia eu fiz, né, veja só. Ah, Mas sou curioso e acabo estudando um pouco. Então, esse para mim é uma grande história, assim, né, que, eh, me fez de novo, né, tudo foi feito com muito respeito e tal, não tinha nenhuma arrogância, absolutamente. Mas esqueci da peça fundamental, né, que hoje, assim, daquele dia em diante, nunca mais esqueci, né. claro. De novo a É alteridade, isso, né? passa por isso, eu preciso reconhecer o outro como legítimo, né. Isso. E tanto é que, assim, um dia transacionando de empresa, conversando com um futuro par meu, ele dizia para mim: "Marcos, como é que é, né, depois de trabalhar 30 anos numa empresa", porque ele estaria para se aposentar, né, "como é que é para você, né, isso?". Eu falei: "Olha, tô te dizendo que para mim é mais fácil dizer sim para onde eu tô indo do que dizer não para onde eu tô saindo, né". Eu Hum. imagino que se você ficar doente, a tua calça levanta sozinho, entra no carro, vai dirigindo para a empresa. Então, você vai criando, repertório para tentar reconhecer ao máximo o outro nos seus discursos, né. E aí poder fazer uma saída estruturada, poder fazer uma saída reconhecida. Mas, de trás para frente, né, André, assim, Ah, eh, foi um tapa na cara, assim, foi, né, super, e eu agradeço se super. não sei se o seu Severino ainda está vivo depois de tanto tempo, hoje, 30 anos depois, se ele tivesse uns 60, estaria com seus 90, eu nunca esqueci dele. Como ele estava vestido, como ele estava trajado, e mais do que me ensinar alteridade, ele me ensinou empatia, porque ele podia ter feito isso Uhum. na frente de todo mundo e ter me dado na cara e dizer: "Tá vendo, olha só, um moleque de 22 não sabe nem o que tá fazendo". Ele esperou, não porque ele tinha vergonha não, porque ele tinha respeito das pessoas lá, porque ele sabia que eu não estava fazendo por mal, apesar de estar lá, né, cheio de "se",
sabendo que tinha o protocolo, né, debaixo do braço. Então foi uma lição de vida para mim, de verdade. Super partilha. Muito obrigado aí. Acho que é muito forte. Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, viva ou já falecida, ser humano ou mito, para uma refeição e uma boa conversa, quem seria e por quê? Eu vou fugir um pouco do protocolo, eu convidaria o Abdul Gunnar. Esse cara foi eu tive a oportunidade de ver algumas obras dele, ele foi prêmio Nobel da literatura de 2021. Muito poucas Hum, pessoas falam dele, mas os livros dele falam de alteridade, sem a gente não diretamente, ele foi um exilado da Tanzânia, ele é ubicado não, ele é ubicado diz o espanhol, ele é radicado, no Reino Unido, e ele tem uma li tanto é que ele foi prêmio Nobel, né, em 21, por falar exatamente um pouco sobre e o que eu tenho interesse de falar com ele, assim, como é que é você não ter um lugar, mas ter significado? Como é que você mantém uma memória sem identidade, né? E queria discutir com ele a dignidade dos invisíveis, né? Isso é uma coisa que me interessa, que passa um pouco sobre a nossa conversa, né? Eh, uhum. Como que ele se eu chama? vou colocar aqui no chat para você, eh, Tá. A Burra Kunar, você falou? Abu Razak Mark, Abu deixa Razak eu pôr no Kunar. chat aqui, depois a gente até Tá. pode deixar para as pessoas Isso, eu aí. coloco Ele depois, faço foi uma não é referência. tão não é tão conhecido, não é tão falado, mas ele foi prêmio Nobel em 21, né. Abdul Razak É, Gurnah. isso, né. Entendi. Eu Uhum. escuto ele muito né, nos podcasts, os conteúdos em inglês, então nem o britânico consegue pronunciar com tanta clareza, quem sou eu, né, para isso. Aham. Mas ele é um tanzaniano, né, refugiado. Thief é um outro livro dele, fala do dilema de 3 jovens e tal, enfim, dilemas sociais. Ele tem Paraíso, Paraíso é muito conhecido. São livros, apesar de romancista, o que está por trás tem a ver com muita história e muitos temas importantes. E Sobrevidas é um outro livro dele também interessante, né. Enfim, vale a pena, assim, não é tradicional, não está no repertório comum, né, provavelmente o que muita gente está lendo ou está interagindo, mas você fala de alteridade, de Muito bacana. dignidade, ele é uma pessoa fora da curva. Muito legal. Vou comprar o Paraíso já como um primeiro. Uma memória, um recorte da sua vida, que se você pudesse voltar, você reviveria. Não vai mudar o que aconteceu, mas sabe aquele momento que você, eu quero voltar aqui e fazer um rewind. Que momento seria esse? É aquele momento que você fecha os olhos e você queria que ele tivesse congelado, né, pra você viver Ah, eternamente. isso. Esse é um período interessante, porque ele fala de 12 anos, e está exatamente no lugar onde você está sentado hoje. Então, assim, Ah, se eu pudesse reviver meus 12 anos em Curitiba, eu reviveria. Aí meus filhos nasceram, aí eu construí grandes amigos, aí eu tive grandes então eu olho, o coração fica quentinho, assim, quando eu fecho o olho. sei. Então, assim, a cidade do Pinhão, Aham. poder correr com os amigos aí na 7 de setembro, né. Meu tempo de Boticário foi muito feliz, eu sou muito grato pelo tempo que eu tive aí, numa empresa que eu admiro muito, assim como tenho hoje a alegria de estar numa empresa que se espelha muito em Randon Sim, claro. Corp, né. E era uma época da infância dos meus filhos, né. Então, eles Claro. nasceram aí, né, e tal. O Tistu é um colégio muito reconhecido aí, né, e aí pertinho da Praça do Japão, onde eles estudaram. Então eu tenho lembranças, assim, carinhosí fui adotado, ganhei uma mãe curitibana que me adotou, polonesa, que dizia que eu era o 4º filho postiço dos 3 que ela tem. Ontem foi aniversário dela, né, a gente se conversou, eu dei parabéns para ela. Então, assim, minhas recordações pessoais e profissionais, foi um momento, assim, muito emblemático, assim, para mim. Então eu congelaria 12 anos da minha vida, não é Olha não é 1 só. segundo, Aham. são 12 anos aí que eu congelaria. Eu sei que o trocadilho nessa época do ano não é muito bom, né, congelar e
executiva, Não. mas eu congelaria. Estamos aí de casar, É isso. começar. Boa. Melhor ou pior conselho que você já recebeu? Olha, um executivo uma vez me disse que eh, só os resultados convencem. Hum, E eu entendo as razões pela qual ele me contava isso, porque era outro momento da vida, né. Mas eu acho que esse é um conselho que precisava ser refinado nos tempos modernos, né. Ele uhum, sozinho, ele uhum, poderia criar um lugar muito perigoso, né. uhum. Então esse é um conselho que eu refinaria, apesar de eu admirá-lo Certo, muito, né. Admiro certo. ele muito, porque ele inclusive tinha muito componente humano, mas eu acho que esse conselho isolado, naquela época podia fazer sentido, mas hoje com a evolução da humanidade não faz. E por outro lado, um mentor meu me deu um conselho que eu acho que é fundamental nos dias atuais: para de querer agradar todo mundo, porque quem agrada a todo mundo perde a Hum, sua essência. Às vezes na construção da nossa carreira, a gente acaba querendo agradar todo mundo e não agrada a nós, né, não respeita, agrada não respeita a nossa essência. Então, eu acho uhum. que os resultados convencem, mas sozinho eles não fazem parte do todo, e não perca a sua essência para agradar todo mundo. Eu acho que esse é um conselho importante que eu traria para mim. Muito bom. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Você acabou de lançar teu livro, né, Eu Corp, tem tudo a ver, acho que tem uma Isso. sincronicidade enorme com o que a gente está conversando, né, que é um pouco do que, né, como é que você administra a tua vida pessoal, né, como é que você olha para ele do ponto de vista de uma organização, só que a organização está mudando, né. Como Tá. é que eu me organizo, eu corp, nessa nova organização, né. Eh, e o que que te motivou a escrever esse livro nesse momento da carreira e da sociedade? Isso que eu te perguntaria. Legal. É, eu tive na Índia em fevereiro do ano passado, 30 anos de casado, ganhei de presente da Dani, minha esposa. 30 dias na Índia pelos 30 anos de casados. E foi uma experiência muito transformadora na minha vida, porque eu cheguei lá na Índia como marido da Dani e saí de lá imbuído de ser o maior protagonista possível em relação a levar luz para o mundo corporativo, que tem a ver com conselhos, tem a ver com lideranças, e recebi quase que um chamado numa das minhas meditações sobre estar na hora de você escrever o próximo livro. Eu tinha escrito dois, publiquei o primeiro em 2014, A História do Workaholic, o segundo em 2018, também uma ficção, uma protagonista mulher. O primeiro chama-se Muito Trabalho e Pouco Estresse, o segundo chama O Executivo, o Herói e a Coragem. E aí e o meu plano era de 4 em 4 publicar. 22 eu falhei, pandemia, foi a desculpa e tal, e aí a Índia falou, cara, e aí? Quando que vai ser isso, né? E eu Se voltei com comprometeu, essa né, se intenção. comprometeu, e aí, como é que é isso? E aí eu voltei, bom, tá na hora de escrever o próximo livro, e eu lembro que eu fiquei com esse tema, né, Eu Corp, né, então eu sou o CEO da André Corp, você é o CEO da Marcos Corp, cada um de nós tem a sua Corp. E aí um dia, aqui nesse lugar, que é onde eu medito diariamente, eu estava assim, sentado, né, olhos fechados, e veio aqui um insight muito poderoso, né? O Joe Labor era o meu primeiro personagem, a Providence era do segundo livro, e no terceiro seria eu. Ou seja, eu usaria a minha própria história não como uma biografia, mas eu colocaria essa história a serviço, a história da André Corp, a serviço da reflexão de cada leitor ou leitora sobre a sua própria Eucorp. E eu lembro que, imagina, quando veio isso, né, levei para terapia, e aí a Fernanda, minha terapeuta, todo mundo sabe que ela se chama Fernanda, porque eu falo sobre ela no livro e tal, ela falou, mas então é uma biografia. Eu falei, não, porque se parar na minha história, não é sobre isso, não é um movimento egóico, é um movimento de Claro. eco, sabe? Teoria U, Otto Scharmer e tal.
E aí eu pus ao final de cada capítulo perguntas de reflexão para cada leitor ou leitor. E e aí a reação está sendo muito bacana, porque ela não é uma reação quantitativa, e sim qualitativa, sabe? De, levar essa intenção, né, que você falou, sobre intenção, você falou sobre presença e sobre essência, mas a intenção e a essência por meio do livro para onde puder ser. E aí recentemente, por conta disso, eu olhando o LinkedIn, né, todo mundo postando coisas, e aí vira meio que rede social, todo mundo cheio de razões e teorias, eu falei, eu tenho lá, tinha a minha newsletter que chamava Conversas com Propósito, o mesmo nome aqui do podcast. Eu falei, sabe o que? Eu vou rebatizar essa newsletter como Liga Eucorp. E aí agora as pessoas que querem me mandam perguntas sobre a sua Eucorp, para eu colocar o meu ponto de vista, né, como um observador, como um estudioso, como alguém que se coloca a serviço e seguir ecoando isso. Que legal. Então, tá tudo conectado na sincronicidade, sabe, Marcos? Obrigado pela oportunidade, e uma conversa como essa, ela tem muito a ver com isso, que é, quando eu te ouvi, eu falei: "Puta, eu preciso convidar esse cara". Então agora eu tô atrás de belas histórias de, protagonistas que tenham um storytelling forte para ajudar a ecoar diálogo, inspiração e propósito, que é o tripé desse podcast, sabe? Que legal. Muito Que bom. legal. Obrigado pela Imagina. pergunta. Um livro marcante na sua vida e por quê? Eu gosto muito, apesar dele não ser novo, Armas, Germes e Aço, do Jeremy Diamond, porque ele vai nos ensinar, de Hum. certa forma, que a sociedade se transforma com 3 elementos, né. Na época era germes foi a pandemia, por exemplo, que a gente viveu, armas, né, a guerra, e aço naquela época a revolução industrial, que hoje serve para internet das coisas, para IA, tanto faz. Mas a base fundamental do livro, eu acho que é importante. Se a gente entende como a sociedade se transforma, a gente consegue interagir e transformar a sociedade. Então eu acho que esse é um livro não novo, mas que ele tem muito significado para mim. Inclusive me ajudou num momento bastante importante da minha carreira, onde eu tinha um mentor que nós discutíamos muito esse livro e eu trago até para os dias atuais. Legal. De novo, impacto É sistêmico, né? isso. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que que você mudaria? Competição por convergência, da mesmice para a alteridade, né. Eu acho Hum, que a gente precisa combater a fluidez dos laços e o fim da empatia para uma sociedade que está no cansaço, né, a tal isso. modernidade líquida que o Sigmund Bauman sempre dizia, e a gente precisa de uma sociedade de mais convergência, né. Acho que é por isso que esse papo aqui tem tanta energia, né, a gente tem tudo a ver, né, André, assim, a gente tá na mesma Aham, página, a intenção é a mesma e tal, então, para mim, da isso. competição para convergência, eu acho que se eu tivesse um desejo, né, de varinha mágica, gênio da lâmpada, eu diria: "Vamos ser mais convergente", eu acho que a gente precisa disso. Sensacional. Eh, uma frase então para a gente encerrar, cuja mensagem seja marcante na sua vida para você deixar pra gente. Para mim o caminho acontece caminhando, né, o caminho acontece quando se caminha, né, a vida ela é energia em movimento, né, então, eh, você tá parado, você não tá vivendo, né. Então você tem que É, estar interagindo com as pessoas, tem que estar conversando, você tem que estar conhecendo, você tem que estar aprendendo, você tem que estar produzindo, e isso não é excesso, veja. Para um esportista, o dia de descanso é um treino, né. Para nós, descansar também, o tal do ócio criativo, como se falava tanto, então não, Marcos, você está dizendo então que a gente tem que ser workaholic, não, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que você tem que estar conectado no sentido de estar interagindo, né, que a vida acontece no movimento. O que a gente está fazendo aqui é vida, né. é isso A aí. gente de certa forma está se reenergizando, a gente está conectando outras pessoas que estão nos escutando, a gente está gerando intenção positiva de alguém que vai conversar sobre esse assunto em outro lugar. Então, se eu pudesse deixar uma frase que para mim me move, assim: "A vida acontece em movimento", né. Então, e viver você tem que se movimentar, né, é para isso, né. Então esse para mim é um ponto importante.
Muito, muito bom, cara. Me lembro do Arthur C. Brooks, que escreveu From Strength to Strength. Quem deu essa dica foi a Leila Lória, e ele tem um podcast chamado Office Hours, e recentemente eu ouvi, e ele falava exatamente sobre a jornada e não a É linha de isso. chegada. Então, muito bom. Meu caro, foi sensacional. Super obrigado aí pela tua abertura, por aceitar meu convite e por partilhar tanto com a gente. Imagina, eu realmente tenho a agradecer, de verdade, assim, olha, é um presente estar aqui, né, adorei estar com vocês aí em Curitiba, foi um dia muito especial, né, e fazer parte, né, de um podcast repleto de tanta gente que eu admiro e respeito, para mim fico lisonjeado, né. Espero realmente que a nossa conversa, assim como o teu podcast, o teu livro, que tem a intenção de inspirar e ajudar, se a gente puder, da janela que eu vejo, contribuir com alguém e ajudar alguém, estou super feliz. Acho que, de certa forma, estou contribuindo para a gente criar um lugar diferente no mundo. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente. Obrigado pelo convite, André, de verdade. Mu- Muito obrigado, meu caro. Tenho certeza que a tua intenção, tua presença e a tua essência estão sendo percebidas pelas pessoas. Muito, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio aqui do podcast. Se você gostou, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais inspiração e mais propósito. Muito obrigado e até o próximo episódio.